muito bom dia. O NA1 está começando agora. Eu agradeço desde já a sua companhia. Vamos juntos? Até 1h da tarde com muita informação para você. Um casal foi preso no Recife aplicando golpes. Eles chantageavam comerciantes do Ceasa. Uma das vítimas denunciou as ameaças que sofreu e mostrou os prints à polícia. O calendário do NA1 está em Paulista. É para mostrar a situação da praça Climério Ronaldo. O espaço, que era para ser de lazer, é motivo de preocupação. Moradores dizem que os brinquedos e bancos do espaço estão quebrados e precisando de manutenção. Outro assunto de hoje é o salário maternidade para trabalhadoras autônomas e informais. A gente vai explicar as novas regras. Quem gosta de jogar bola precisa ficar ligado, nos cuidados com a saúde. É que mesmo sendo uma brincadeira, um lazer, os riscos de se machucar existem. Tem muito mais para você no NA1 de hoje. A casa é sua, pode chegar, acompanhe com a gente. Agora são 11h49, hora do nosso calendário do NA1. Hoje a bronca é na Praça Climério Ronaldo, na rua Almirante Tamandaré, no centro de Paulista. Os moradores da área reclamam da falta de manutenção nos bancos e brinquedos. Também se queixam dos entulhos de uma obra. Vamos ver o vídeo que Limestone mandou pra gente pelo Canal Globo. Tá aqui a pracinha da rua Tamandaré, né? Os bancos, que parecem ter sido feitos pelos próprios moradores, estão meio deteriorados, né? Os equipamentos de brinquedo das crianças estão com uns ferrugem perigoso, né? Ali um balanço. E ainda tem esse entulho aqui das pedras que foi retirado daquela obra. É um espaço importante de lazer para toda a comunidade, né? Daniele Fonseca está na Praça Climério Ronaldo, na rua Almirante Tamandaré, no centro de Paulista. Oi, Daniele, o que você encontrou por aí, hein? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para todos que estão com a gente. Maristela, é vergonhoso ver essa praça. Uma situação, assim, muito triste, né? Principalmente num período como esse. Veja, a criançada de férias, a gente que fala tanto, os educadores que recomendam tanto, que menino, que menina tem que sair de tela, que tem que estar em contato com terra, brincando, em praça, em espaço aberto, ao ar livre. E a gente chega e vê tudo desse jeito, abandonado. Né? Os brinquedos, balanço arrebentado, enferrujado. Olha a situação da gangorra, gente. Faz até medo pegar aqui, né? Por causa de ferrugem. É uma situação vergonhosa, como eu disse. E vários outros pontos também. Vou começar aqui falando com algumas mães. É aqui o caso de Jane, né? Falo já com Cida. Jane tem a filhinha dela de 3 anos. Val, desculpa, a filhinha dela de 3 anos também, ali a sobrinha. Como é que fazem quando as crianças chegam aqui, Val? Bom dia. Bom dia. É um absurdo, né? As crianças largam do colégio, vai brincar aqui, não tem entretenimento para as crianças. Não tem, tudo quebrado, enferrujado. Acho que vem na hora um acidente com as crianças, que se enferruja, está tudo enferrujado. É um absurdo. Cida disse que as crianças estão na casa da avó, né? Até porque para elas talvez nem é interessante, né? Tá aqui. Tipo, aí, meu filho quer brincar por aqui, aí eu mando ele para casa da minha mãe, porque senão ele fica atacado, quer brincar aqui de todo jeito. Ele não tem noção do perigo, né? Aí quer estar aqui, quer estar ali. Essa semana ele cortou o pé aqui. Aí eu fui lá no posto para saber se não precisava tomar a injeção, mas não precisou não. Mas realmente é um absurdo, né? A gente larga da escola, quer que nossos filhos venham brincar aqui, mas olha a condição do parque. Gente, geralmente quando a gente está tratando de um assunto assim, tão delicado, né? Eu nem costumo falar com criança, mas acho que isso aqui, o maior prejudicado, né, é a criança. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com Camille. Cuidado aí, Camille. O que é que você gostaria que tivesse aqui e não tem, Camille? Carrossel. Um carrossel. Até tem alguns brinquedos, mas não dá para brincar, né? É. Quando você chega aqui, fica por onde? No balanço. Mesmo daquele jeito ali, todo arrebentado?
Oh, meu Deus, bichinha, cuidado, viu? E outra situação, gente, também uma obra ali da Compesa, ó, que está inacabada. O pessoal reclama disso também. Dona Anadi, né? Isso, Anali, tá aqui com o neto dela. O que foi ali, aquela obra, aquela situação? O que é? Da Compesa? Sim. A Compesa veio, consertou e deixou daquele jeito, como vocês estão vendo, naquela situação. Já, toda vez que a Compesa vem, conserta e deixa daquele jeito. Um absurdo, né? Pra gente. E também aqui meu neto brinca muito aqui na praça, quando a gente vem da escola, ele pergunta logo, vó, vamos pra praça de Ailinha, né? Toda vez, Aila, ele diz Ailinha, porque é a melhor amiga dele diz. É a melhor amiga dele, é a Ailinha. Embora a gente vem e fica aqui, a maioria das vezes a gente fica ali correndo, porque eu não quero que ele aqui no balanço, porque você vê a situação, ali... A gangorra, é isso mesmo. E outro prejuízo também para o pessoal, os bancos ali. Gente, dá uma afastadinha para aqui, para ela mostrar ali. Olha a situação daquele, onde está sentado aquele senhor. Os ferros aí aparecendo, perigoso. É realmente muito triste, sabe, essa situação de ver um espaço desse que podia ser uma área de convivência, né, para os vizinhos, as famílias conversarem, enquanto as crianças brincam, e está tudo desse jeito. A gente volta daqui a pouco dizendo o que a Prefeitura de Paulista respondeu. Maristela. Daqui a pouco você volta então, Daniele, com essa resposta para a gente. Até já. Seguimos por enquanto pelo trânsito, Avenida Beberibe aí na sua tela, no bairro do Arruda, no cruzamento com a Professor José dos Anjos. No lado direito, os motoristas estão sentido Água Fria, lado esquerdo, sentido Largo da Encruzilhada. Movimentação bem tranquila agora, 11 horas e 55 minutos. A gente segue o nosso passeio pela Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, bem em frente ali ao Caxangá Golf Clube. A gente já percebe uma movimentação mais intensa do trânsito, bem lento por aí na região, né? Nesse lado direito aqui, onde está mais congestionado neste momento, os motoristas estão sentido Dois Irmãos, também Camaragibe, e no lado esquerdo, sentido Cidade Universitária e Cordeiro. Vamos com outras informações. A gente, inclusive, nessa câmera está vendo um guincho ali do lado esquerdo, né? Uma movimentação diferente nessa área. A gente vai continuar apurando para trazer outros detalhes. Agora sim, o trânsito foi mais liberado do lado esquerdo, mas do lado direito também muito congestionamento. A gente vai apurando e trazendo essas informações do trânsito ao longo do N1 de hoje, tá? Vamos seguir, então, com outras câmeras. Bora lá para a BR-101, no encontro com a Estrada da Batalha, em Prazeres, Jaboatão. Neste trecho aí, os motoristas vão no sentido Cajueiro Seco e Cabo de Santo Agostinho. A gente percebe também agora nessa imagem um pouco mais ampliada que tem um trânsito, um movimento também mais intenso, principalmente nas nossas rodovias federais. A gente vai começar a observar essa movimentação. Para muita gente hoje, sexta-feira, é o último dia de trabalho, né? Tem gente saindo aí para o recesso de Natal, as pessoas que também estão de férias. Então a gente vai trazendo essas informações do trânsito ao vivo para você. E olha, o governo federal fez uma alteração nas regras de acesso ao salário maternidade para trabalhadoras autônomas e informais. Bruno Fontes está com um advogado. O que mudou, hein, Bruno? Conta pra gente, por favor. Bom dia para você. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Estou com o advogado Marlon Marques. Ele é advogado trabalhista, membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Pernambuco. Estava conversando com ele, que antes tinha, Mari, respondendo a você, aquele período de carência de 10 meses. Essa trabalhadora, depois gestante, ela tinha que ter contribuído pelo menos 10 vezes, né, nos últimos 10 meses. Agora não, houve uma correção. Houve uma mudança exatamente nesse sentido. No meio do ano, eles modificaram e, por exemplo, vamos dizer que ela descubra a gravidez e ela, imediatamente, ela contribui, faz aquele pagamento ao INSS. Ela vai poder ter direito, então, a receber esse auxílio maternidade, depois que tiver o filho, claro, e ela vai receber até por 120 dias. Mas vamos explicar tudo, como faz esse cadastro, como deve ser feito também esse valor, essa contribuição e os valores, de quanto ela pode receber, então, esse auxílio maternidade. Marlon, muito obrigado por estar aqui conosco, o senhor.
Se existe, assim, qual seria esse valor médio que ela vai receber e quem são essas trabalhadoras autônomas? Essa categoria que procura muito, que precisa realmente esse auxílio, esse salário maternidade. Bom dia para o senhor. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia a todos. A categoria, né, das autônomas, das contribuintes de maneira informal, geralmente são as cabeleireiras, são as manicures. Hoje uma profissão, uma categoria, né, muito mais atual também são as mães, ou melhor, mulheres, né, que também são motoristas de veículos por aplicativo. Então é comum que essas trabalhadoras informais e autônomas recolham nesse formato para a Previdência. Existe um valor mínimo que elas precisam contribuir para ter direito a esse auxílio maternidade? Nós estamos falando de mulheres que, em sua grande maioria, não têm uma renda fixa, né? Costuma, mês a mês, ali oscilar os valores que elas recebem. Então, em regra, é que ela recolhe ali algo em torno de 11% daquela remuneração mensal que ela tem. E de quanto, por exemplo, qual é a média que ela pode ter em receber? Como é que ela vai imaginar o quanto será, então, aquele auxílio? A gente fala auxílio, eu já pergunto para o senhor, ou salário maternidade? Salário maternidade, de fato. O valor que ela vai receber no final é uma média do que ela recebeu nos últimos 12 meses. O INSS ele vai fazer essa apuração, no caso dela ter, logicamente, né, feito essa contribuição nos últimos 12 meses. Então, o que foi informado para fim de remuneração, ainda que seja variável, né, que tem oscilação, é a média dos últimos 12 meses. Isso no caso das trabalhadoras que recolheram ao longo desse período. Mas quem, por exemplo, recolheu apenas uma contribuição, que é, inclusive, a principal parte dessa alteração, dessa mudança com relação ao salário maternidade, vai receber na base do salário mínimo. Vamos dizer assim, que ela começou a trabalhar nesse mês, ou então que ela descobriu hoje, vendo a gente aqui, eita, estou grávida, fiz o exame e quero ter direito. O que ela faz agora junto ao INSS? Ela deve procurar, a partir do momento do conhecimento da gravidez, ela deve procurar fazer pelo menos um recolhimento, né, de uma contribuição para o INSS. E aí, em seguida, no momento oportuno, ou 28 dias antes do parto, ou então após o parto, né? Hoje tem uma alteração, inclusive, desse entendimento mais recente que fala que se houver um internamento ali, tanto da mãe quanto do bebê, isso pode ser requerido, pode iniciar o salário maternidade ali até a alta, né, especificamente, seja da mãe, seja do bebê, o último que acontecer, mas ela faz esse requerimento do salário maternidade através da plataforma Meu INSS. Ela entra lá, insere todos os dados, faz toda a inclusão dos documentos necessários e finaliza o requerimento para o INSS analisar. Depois que ela faz isso, tão perto então de ter o filho, ela faz um outro comunicado ao INSS? Não, ela já faz esse requerimento para o INSS no momento em que tiver direito, seja 28 dias antes do parto ou seja após o parto. Eu agradeço demais a participação do senhor aqui. Então fica, gente, essa orientação de Dr. Marlon Marx. As mulheres, então, têm direito, sim, não tem mais essa carência de 10 meses para ter esse salário maternidade. Eu volto com você, Maristela. Informações importantíssimas para trabalhadoras autônomas e informais que contribuem aí com o INSS. Agradeço a participação do Dr. Marlon e a sua também pelas informações, Bruno. Agora vamos falar de um sentimento que todo mundo tem, em algum grau, mas as mães parecem sentir com mais frequência e com um peso maior, a culpa. É um sentimento que surge quando a mulher acredita que não consegue corresponder às necessidades dos filhos e que, por isso, não seria uma boa mãe. Isso tem impacto direto nas relações sociais de uma forma geral. Bora falar com Natália Dielu, ela vai conversar com a gente sobre esse assunto. O que fazer, hein, Natália, quando essa culpa chega? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Primeiro, tentar entender quais são as razões, né? Se são pessoais, se é algo mais estrutural, né? E também olhar, né, para o que você faz no dia a dia. Todo mundo vai errar, mas as mães, nós mães, também acertamos muito mais do que erramos, né? A gente está aqui ao lado da doutora Clarissa Correia, que é psicóloga, é mãe também. Clarissa, a gente estava conversando aqui que tem esse dito popular assim, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Está muito errado, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Natália. Tá bem errado. A gente não pode já começar na maternidade com uma falta. Ninguém nasce sabendo mãe, a gente aprende a ser mãe, a gente sabe ser mãe dos nossos filhos.
Então, quando a gente entra na maternidade já faltando, já errando, a gente torna o processo ainda mais pesado do que ele já naturalmente é, porque é um processo de muita responsabilidade. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu acho que a gente deveria abandonar esse ditado e começar a entender que, sim, a gente vai aprendendo com o tempo, aprendendo na própria maternidade, como é que a gente vai lidando com essa criança, como é que a gente vai lidando com nós mesmas, como é que existe essa estrutura social e do Estado que precisa também entrar. A infância ela é uma responsabilidade de todos, não é uma responsabilidade só da mãe, nem só daquela família. Né? Existem os cuidadores principais, obviamente, mas a infância ela é a responsabilidade de todos, entendendo que essa geração ela vai ser a próxima geração da nossa sociedade. Né? Até porque não tem culpa paterna, né? Não tem essa expressão. A gente não fala de culpa paterna, ninguém consegue falar sobre isso, né? Basicamente por 2 fatores. Primeiro, porque a gente não parece perceber que o pai também é corresponsável por essa criança, né? Essa infância. E nem quando a gente até acha que ele é responsável, a gente não parte do pressuposto que ele já começa errando, que ele já está faltando. A gente acha que ele está fazendo de tudo que pode. Então, por que não trazer esse olhar também para nós mesmas? Entender que a gente faz tudo que pode, que, claro, às vezes a gente vai errar, como você disse, né? A gente vai acertar também mais do que errar. Às vezes a gente se preocupa só com o erro e esquece também de nos enaltecer nos nossos acertos, nas coisas que a gente faz de bom. Mas é na própria maternidade que a gente vai construindo esse caminho. Você estava falando sobre a questão da estrutura, né? Que é uma responsabilidade coletiva, né? Esse sentimento, às vezes, vem em diversas situações, é algo bem profundo e complexo, mas, enfim, tem mães, às vezes, que trabalham, precisam trabalhar muito para prover o sustento dos seus filhos e acham que não estão sendo suficientes, que não estão tendo tempo suficiente para os seus filhos. Então, tem diversas situações. Eu queria que você falasse como lidar com isso, né? Como pedir ajuda, como tentar superar esse sentimento? Acho que o primeiro ponto é tentar entender em que contexto você está inserida. Hoje em dia, 52% dos lares são chefiados por mulheres. Então, a gente tem uma grande maioria das mulheres que também tem uma jornada de trabalho fora de casa. Então, como é que a gente está se estruturando para dar esse subsídio, para dar esse suporte às crianças, à infância? A gente está tendo a parceria do pai ou da outra mãe, enfim, né, das pessoas da família. A gente está tendo a estrutura da comunidade. Essa comunidade ela é possível da gente circular nas praças, nos espaços públicos. A gente está tendo estrutura de Estado, de creches, de políticas públicas. Então, para além de falar só nessa culpa, a gente precisa entender nessa culpa como um sentimento individual. A gente precisa entender se isso é algo que está sendo internalizado à mulher de uma forma como se ela estivesse se cobrando, gerando uma ansiedade, uma angústia muito grande, ou está faltando essa estrutura para também tirar um pouco ela do centro, tirar essa sobrecarga. Né? Em vez de falar de culpa, a gente pode estar falando de autorresponsabilização. Ou seja, de entender o que aconteceu. Às vezes a gente vai participar de uma situação, de um contexto que vai achar que errou, que não foi legal, mas em vez de estar chafurdando nessa culpa, que ela é improdutiva, ela é paralisante, a gente pode se autorresponsabilizar para da próxima vez fazer diferente. Muito obrigada, viu, por nos fazer refletir sobre isso, muito importante. A gente volta com você, Maristela. O que existe é muito esforço, aprendizado diário e também muito amor, né, Natália? E que tudo isso aconteça sem julgamentos. Em Olinda, famílias receberam doação de cestas básicas. Solidariedade que aquece o coração de quem recebe, mas também de quem trabalha como voluntário. Hoje cedo, os bancos da Igreja Matriz de São Lucas, em Ouro Preto, estavam lotados de generosidade. 300 cestas com alimentos, itens para bebês e brinquedos foram preparadas pelos voluntários da paróquia, que há 3 anos organizam um Natal solidário. Trabalho que só dá certo porque é feito a várias mãos. Todas essas doações vieram dos paroquianos e dos amigos da paróquia, né? Dos amigos que frequentam, de toda a comunidade. Quem é que vai receber esses presentes todos hoje? Todos esses presentes e as cestas vão ser recebidas pelos nossos assistidos durante o ano inteiro, né? A gente tem 300 famílias cadastradas, onde a gente assiste eles o ano inteiro e hoje a gente vai fazer esse cestão do Natal. A gente fecha o ano, né, com muita gratidão, com essa linda festa. A entrega é hoje à noite, depois de um momento de oração e um jantar preparado com muito carinho. Renata botou a mão na massa
e o coração em cada uma das cestas que ajudou a preparar. Ontem, que foi o dia depois da missa, a gente ficou até 1h da manhã, mais ou menos. E aí, mas a preparação das cestas, que são cerca de 300, né, já vem acontecendo ao longo da semana. Aqui hoje, para a gente, é o dia que é mais emocionante, justamente porque quem ganha mais o presente é a gente. De ajudar, de viver a fé da maneira mais viva e real possível, que é chegar no outro. Aqui em Águazinha, também em Olinda, outras pessoas vão ter a chance de um Natal diferente. Essas 900 famílias aqui estão prontas para receber um pouco de afeto em forma de alimento. Quem veio, voltou para casa feliz que só. Uma coisa que eu aprendi é agradecer o que Deus me dá. Ganhei uma, só tenho que agradecer a Deus. Essa cesta básica vai fazer a diferença no seu Natal? Vai fazer a diferença no meu Natal. Na minha família vai. É o melhor presente que vocês podiam receber? É o melhor presente que a gente já recebeu esse ano. Todos os anos, o Sindicato dos Propagandistas e Vendedores de Pernambuco se reúne para oferecer aos moradores do bairro uma cesta básica. Fica muito feliz. Iniciamos lá atrás, há 25 anos, 4, 5 representantes se juntaram e começaram a arrecadar cestas para entregar no lixão. Então eram 20 famílias. Hoje a gente está conseguindo atingir quase 1.000 famílias. Isso aí dá o que? Em torno de 3.000 pessoas ou mais sendo beneficiadas. Tornar o Natal mais leve, mais agradável. E a gente fica satisfeito, apesar do trabalho, que é grande, mas a gente está de coração aberto, se doando, né? Quem ganhou esse presente de Natal vai multiplicar o carinho em casa. Essa cesta que você disse que vai fazer a diferença. Sua família é grande, quantas pessoas tem na sua casa? Quantas pessoas na sua casa vão aproveitar essa cesta? 4 pessoas. 4 pessoas. Vai ser um Natal bem especial. Bem especial, com certeza. E ainda sobre solidariedade, tem oportunidade para quem ainda não fez as compras do Natal. Hoje e amanhã, centenas de produtos apreendidos pela Receita Federal estão sendo vendidos no bazar da Fundação Perrone. São eletrônicos, perfumes importados e roupas abaixo do preço de mercado. E todo o dinheiro arrecadado vai ajudar os trabalhos sociais da Fundação. Tem produtos variados, roupas, maquiagem, eletroeletrônicos. O bazar veio como um presente para Stephanie. Tô levando para mim, hoje é meu aniversário. Parabéns! Obrigada. E tô levando também para o meu marido, que é só a carteira mesmo. O que achou dos preços? Achei muito bom, muito bom. Antes de vir para cá eu pesquisei bastante, fiz comparações de vários produtos e eu achei bem interessante mesmo o valor. E para ter certeza mesmo, vale aquela consulta antes de decidir. Papai Noel conseguiu economizar. Vim entregar um pro meu filho, para dar um presente dele de Natal agora. Presentão de Natal esse filho, hein? Esperado, né? Passou de ano, merece, né? Os produtos do bazar haviam sido apreendidos pela Receita Federal por diferentes motivos, como falta de nota fiscal. As mercadorias foram doadas para a Fundação Perrone, que pretende investir o dinheiro arrecadado em adequações do prédio, que fica em Piedade, Jaboatão. Nossa primeira intenção é executar o projeto de incêndio daqui da casa, que a gente tem que construir uma caixa d'água, colocar hidrante, e a gente já orçou em mais de 50 mil reais. Então a primeira coisa que a gente tem a fazer é isso, até porque a gente precisa estar regular. E com o crescimento, graças a Deus, desses últimos anos, a gente passou do limite, digamos assim, que precisa agora ser feito esse projeto. A Fundação Perrone atende 700 crianças com necessidades especiais. São mais de 6.000 atendimentos por mês. A instituição é mantida com doações e recursos de convênios públicos. Para participar, tem que comprar ingresso pela internet. Custa R$10. Quem entra tem 20 minutos para escolher e comprar o que quer. É uma forma de dar chance de mais gente ter acesso aos produtos. E tem reposição amanhã. A gente teve esse cuidado, porque as pessoas têm medo, acham que tem que vir todo mundo no primeiro horário, todo mundo junto, mas a gente separou. A mesma mercadoria que está hoje vai estar amanhã, salvo um outro produto que só veio um. Então a gente botou uns hoje e outros amanhã, para que tenha a mesma qualidade e oportunidade de compra. Inclusive a limitação de só poder levar um celular, um perfume importado e um eletrônico. Mas, por exemplo, vestuário, maquiagens, brinquedos e outras coisas vai levar à vontade. Os preços dos produtos variam de R$ 5,00 até R$ 4.000. O robô aspirador foi escolhido por um motivo a mais. Uma grande oportunidade, com um preço bem em conta
E é isso aí, estamos aqui para pegar essas grandes oportunidades e também fazer a diferença na vida daqueles também que precisam nesse Natal, né? Já que é um Natal solidário também, né? As compras podem ser feitas no dinheiro, Pix, cartão e parceladas com juros. O bazar vai até às 5 da tarde de hoje. Amanhã começa às 9 da manhã e termina às 5 da tarde. Tá valendo a pena mesmo? Muito a pena, muito mesmo. Eu chamo vocês que tiverem, eu tenho hoje, né, o dia todo e tem amanhã também. Quem puder vir, venha aqui. Eu amo, não deixo de vir nunca. Então, reforçando, o bazar acontece até amanhã na Fundação Perrone, na rua Osório Borba, no bairro de Piedade. Outras informações e os ingressos para o bazar estão nas redes sociais, no @Fundação Perrone. A seguir, um casal foi preso no Recife ameaçando comerciantes do Ceasa. Você vai ver também que golpistas usaram a COP30 para vender hospedagens falsas. E ainda chegou a época dela. A uva passa. Tem quem ama, tem quem odeia. Eita confusão. O NA1 fala sobre as propriedades da fruta desidratada. É depois do intervalo. Até já. Agora 12h14. NA1 de volta com a cobrança do calendário porque os moradores de Paulista querem a manutenção na Praça Climério Ronaldo, na rua Almirante Tamandaré, que fica ali no centro do município. Daniele Fonseca continua com os moradores. Ô, Daniele, tem alguma resposta já da prefeitura aí para a comunidade? Tem sim, Maristela. Passo já para vocês. Eu falei na minha primeira participação aqui que justamente em período de férias, né, as crianças da Redondeza sentem demais por não ter um espaço como esse para poder brincar, para poder ter contato com a área verde, né, com lugares ao ar livre, para tirarem um pouco esses meninos e meninas de tela. Mas isso, mesmo que não seja num período de férias, no contraturno dessas crianças, né, ao longo da infância, elas precisam ter contato com isso. Eu vou conversar aqui eu tinha falado com as mães antes, tem aqui o pai agora aí também de Ayla. Há quanto tempo vocês veem a praça desse jeito, seu Alex? Boa tarde. Boa tarde. Faz muito tempo, viu? Esse aqui mesmo ficou fazendo aí da Compesa, ficou na base de uns 4 meses a 5 meses. Aí vieram aqui agora, ajeitaram, mas deixaram tudo aí jogado. Aí a praça fica assim, as meninas querem, os balanços quebrados, tudo enferrujado. Veio se cortar, é difícil demais, viu? Infelizmente é isso aí mesmo que a gente tem para mostrar. Val, contigo mais uma vez, qual era o seu sonho aqui em relação a essa praça? Você que mora bem aqui na frente, né? Dar uma pracinha digna para as crianças, né? De lazer, até para a gente também, da comunidade. Podia ser uma área de convivência tão legal, né? Isso. Até para fazer confraternizações, né? Até para a criança. Dia das crianças também fazer festinha. Rapaz, infelizmente é a comunidade e as famílias que perdem. Olha só, pessoal, nós entramos em contato com a prefeitura, né? Mas primeiro eu vou dar a resposta ali da Compesa. Eles disseram que ainda hoje, vem retirar esses entulhos aí, né, o resto da obra que ficou, e na segunda-feira vem fazer o calçamento deste trecho que ficou danificado por conta do serviço. Já em relação à praça, a prefeitura informou que no próximo ano, de janeiro, pelo menos é daqui a pouco, diz que ia enviar uma equipe aqui para avaliar a situação da praça e ver as providências que serão tomadas para tentar recuperar essa área aqui de lazer, né? Para que ela seja de fato uma área de lazer. Eu sugiro que a gente marque aí no calendário março do ano que vem, Maristela, para a nossa equipe voltar e poder fazer uma nova reportagem sobre algo que seja feito. Marca aí um dia no estúdio. Isso, Daniele, já que tem essa previsão, né? Quem sabe aí até o mês de janeiro, já no mês que vem, ter uma equipe técnica aí para fazer essa avaliação, para trazer as melhorias necessárias.
Bora marcar, então, o nosso calendário? Daniele Fonseca sugeriu o mês de março e nós vamos fazer isso agora. Meio de março, que tal dia 11? 11 de março é uma quarta-feira. A gente vai para lá, de novo, a comunidade, para ver a situação da praça, se tiraram o entulho, se providenciaram também um calçamento, ver se ficou tudo bonito por lá para a comunidade usufruir desse espaço de convivência. E olha, a gente segue agora com outras notícias. Um casal foi preso, aplicando golpes em comerciantes do Ceasa. Eles estariam ameaçando as pessoas para que fizessem depósitos de quantias em dinheiro para as contas bancárias deles. A polícia divulgou algumas dessas conversas, inclusive eu tenho aqui na nossa tela um print de uma dessas conversas num tom realmente bem ameaçador, ameaçando inclusive a família da pessoa. Bem complicada a situação desses comerciantes, vítimas desse golpe. Joab Alves está na sede da Polícia Civil no bairro de Santo Amaro, tem outras informações para a gente. Oi, Joab, boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse casal era da Colômbia e estavam aqui no Brasil há pelo menos 2 anos. E nas mensagens, né, são bastante fortes aqui. A gente estava até conversando aqui na coletiva agora há pouco com a delegada Lídia Bastos. Seja muito bem-vinda aqui ao N1. Como é que eles atuavam, né? Uma comerciante chegou a denunciar. Ela tinha pego R$ 1.500 emprestado, né? E eles combinaram ali para ser pago R$ 1.800. Mas o que foi que aconteceu depois disso? A gente está diante de um caso de agiotagem, que é o que mais acontece dentro da Ceasa. Então, a pessoa recebe o dinheiro de um empréstimo de uma outra pessoa a juros. E isso já caracteriza uma contravenção penal. E a partir daí, vão começar as ameaças, as extorsões. Caso você não me pague, eu vou atrás da sua família, eu sei onde você mora, eu sei onde seus filhos estudam. E aí começa a entrar nesse esquema de ameaça, de extorsão e de medo. Aí foi aonde a vítima desse dono desse restaurante dentro da Ceasa procurou a delegacia de Jardim São Paulo. Doutora, vocês acreditam, né? A polícia acredita que tem mais gente envolvida aí nessa história? Com certeza tem. Porque, assim, o casal, ele não tem, assim, que veio da Colômbia tentar emprego aqui no Brasil. Então, assim, com 2 anos no máximo que eles estão aqui, pelo que eu vi no passaporte deles. Então, claro que tem alguém por trás. Tem, provavelmente, aí, sim, uma investigação, uma organização criminosa, onde a gente já começou, através dessa prisão, a destrinchar para ver que até onde a gente chega. Eles utilizavam, tanto o homem quanto a mulher, nomes falsos? Além das extorsões, a gente tem falsa identidade através de uso de nome falso. Como ele é colombiano, ele colocava Diego, Paolo, Munhoz. Então, mas a gente já viu que não é o nome dele. Então, além da extorsão, ele usa ainda a falsa identidade para poder despistar a situação. Mas aí, ontem ele caiu. Olha aí, inclusive é um casal bem jovem, né? O homem tem 45 anos, a mulher 33. Onde é que eles foram presos? Eles já passaram por audiência de custódia também? Já passaram. Antes de ontem, quando eles foram até a delegacia, o casal, as vítimas foram até a delegacia, ao mesmo tempo, em tempo real, eles estavam sofrendo as ameaças e eu estava vendo. Então, a gente foi até a casa do casal colombiano e ali chamamos eles sem problema nenhum, não tiveram reação e conseguimos conduzi-los até a delegacia de Jardim São Paulo. Doutora, a gente está falando de um crime de extorsão, por isso é importante a gente reforçar também como é que as pessoas podem denunciar e, além disso, se tiver outras vítimas desse casal. Bastante importante. A gente espera, com a divulgação dessa notícia, com esse casal de colombianos presos, inclusive eles ficaram na audiência de custódia, ou seja, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A gente espera que, se a gente conseguir o maior número de vítimas, maior número de procedimentos, maior número de pedidos de prisões, maior tempo eles ficam lá, maior longe do crime, mais aí segurança para a população dentro da Ceasa. Muito obrigado aqui pela participação com a gente dentro do N1, a delegada Lídia, né, ela que atua lá no bairro de Jardim São Paulo, trazendo essas explicações aí para a gente sobre esse caso, né, que chamou bastante atenção. Maristela, eu volto com você. Daqui a pouquinho eu volto aqui dentro do N1. Obrigada, Joab, pelas informações. E hoje faz exatos 20 dias da morte de Isabelle e dos 4 filhos dela na comunidade Cauã, na Várzea, durante um incêndio criminoso causado pelo próprio companheiro e pai das crianças. 5 vítimas do machismo, vítimas da violência doméstica, que interrompe a vida de centenas de mulheres todos os dias e que se mostra ainda mais comum em comunidades pobres.
não são apenas pedaços de ferro, entulhos. Sentimentos e lembranças não podem ser apagados. A comunidade ficou marcada pela tragédia do fogo do feminicídio, da violência doméstica que se esconde por trás de paredes de madeira. Aqui uma mulher foi presa dentro de casa com esta corrente. 5 vidas queimadas, interrompidas. O agressor era conhecido. Foi o marido que, de acordo com a polícia, matou a mulher e os 4 filhos. Alguns moradores preferem acreditar que Isabelle não morreu. Caiu a ficha ainda não. Para mim ela vai chegar uma hora com o carrinho dela, com as 2 crianças. Se eu entrar ali, para mim não morreu ninguém. Isabelle levava os filhos para o colégio neste carrinho de compras. 3 semanas se passaram e Adriana não consegue esquecer os gritos de socorro da vizinha. Eu escutei ela dizendo, socorro, e o menininho dentro em cima da cama, os 3 assim. Aí ela correu para cima da que estava no portão, ajuda tia, ajuda. Só quando ela gritou, quando estava em cima da cama, o fogo caiu tudinho, os 3 juntos. No ano passado, o trabalho de conclusão do curso de jornalismo de João Pedro foi sobre a comunidade Icauã, na Várzea. Ele contou no documentário Quadrados a história das famílias que viviam aqui. Esta é a primeira vez depois do incêndio que o jornalista visita a comunidade. É um sentimento assim que ele é insuportável, eu diria assim, porque eu não consigo olhar aqui para a casa dela, para coisa das crianças e não lembrar de quando eu entrei aqui, de quando ela foi super solícita e deixou a gente entrar na casa dela na intimidade, de quando eu conheci os meninos, né? Estas imagens são exclusivas. São de Isabelle. Algumas partes da entrevista não foram publicadas no documentário de João. Na época em que ele fez as gravações, Isabelle estava grávida do filhinho de 1 ano, que também morreu queimado por causa do feminicídio. Na época ela parecia muito calma, assim, muito serena. Era mãe em tempo integral, dizia que gostava muito de cozinhar para os meninos, de passear com os meninos, e que a menina mais nova ajudava muito ela. Isabelle marcou profundamente o jornalista. Foi por causa dela que o documentário recebeu o nome Quadrados. Não existiria Quadrados sem Isabelle, porque foi ela a pessoa que falou quando estava, isso aqui tá perto, quando estava grávida, isso aqui tá perto para chegar. Alguma coisa por aqui maior, para mim que cabe esse outro quadrado para colocar esse daqui, entendeu? Eu fui atrás de outro quadrado, mas deu errado também. Aí bateu o estalo na gente. É um quadrado, é um mosaico de pessoas, de histórias que vivem aqui, e é um mosaico agora que está tendo que ser reconstruído. Durante as gravações do documentário, o marido de Isabelle aparece nessas imagens, mas não quis dar entrevista para João Pedro. A situação agora é bem diferente. Ficaram os destroços materiais e também de algumas vidas. Alguns quadrados relatados no filme de João não existem mais. E algumas mães que estão aqui também foram vítimas das agressões dos companheiros, mas conseguiram a liberdade da violência. A vizinha de Isabelle disse que conseguiu essa liberdade. Adriana contou que veio para cá depois de um relacionamento abusivo, violento. Pegava a faca dizendo que ia me matar com meus filhos. Eu dormia numa cama de casal com tudinho novinho. Bebia, queria fazer o que não devia. Arrumei outro companheiro, fui-me embora, aluguei um canto, fui-me embora. E deixei a casa lá para ele. Agressões e feminicídios podem acontecer todos os dias em qualquer lugar. Na periferia, em comunidades pobres ou em bairros ricos. Em Pernambuco, o telefone 180 registra uma frequência diária de 2.118 atendimentos. 814 mulheres disseram que as agressões ocorrem ocasionalmente. As mulheres pretas e pardas são vítimas mais frequentes, 2.703.
1.225 ações de violência teriam sido praticadas pelos ex-maridos ou companheiros. Muitas são torturadas todos os dias com ameaças psicológicas ou agressões físicas. Muitas têm medo de fazer a denúncia à polícia. Esta esconde o rosto. Demorou mais de 5 anos para se libertar do ex-marido. Eu pensava que tinha começado com agressão física, mas não foi assim. Foi com o psicológico, com isolamento da minha família, dos meus amigos, com viver a vida dele, deixar de viver as coisas que eu gostava, que eu escolhi, que eu queria escolher para mim. Aí passou a agressão física, tapa, puxando cabelo, arranhando. Eu conversava muito com as pessoas mais próximas a mim, de confiança, e foram elas que me ajudaram a denunciar. Senão eu não teria saído. Eu acreditava que o casamento era para a vida inteira. Ela disse que, aos poucos, está conseguindo voltar a viver, mas não está sendo fácil. O ex-marido contratou advogados e conseguiu na justiça a guarda provisória do filho adolescente. Ele usa o meu filho para me atingir e me desestabilizar psicologicamente, e não lutar, e não falar, e desistir do processo de guarda. Ameaça de levar meu filho para fora do Brasil. Ela pediu ajuda ao Instituto Chega Amiga, que acolhe e orienta mulheres vítimas de violência na região metropolitana do Recife. O atendimento aqui é de graça, um suporte a mais na rede de proteção à mulher. Eu vejo com muita tristeza que esses índices tendem, ao contrário do que a gente imaginava, a aumentar. E isso diz muito de uma população que a maioria é dominante e que está reagindo à mudança das coisas. Ela também alerta para o machismo estrutural, que pode começar dentro de casa, do pai para o filho. A cultura de olhar as mulheres ainda como de forma objetificada, como se fosse uma coisa, e que isso traz a permissão de repente, a mulher fez alguma coisa que contrariasse o marido, o ex-marido, partir para uma atitude de violência. Muitas vezes essa violência que atinge a feminilidade das mulheres. Existe uma mensagem na desfiguração de um rosto da mulher, é destruir a feminilidade, destruir a beleza da mulher. É uma reação de ódio e ela acontece por conta da questão de gênero. Além das campanhas, é fundamental que exista um letramento e os pais e mães são muito responsáveis por introduzir certos valores que são fundamentais para que as crianças e adolescentes cresçam orientados. Nesse cenário que começa com ameaças e pode terminar assim com a destruição e uma tristeza coletiva, as mulheres não devem se esconder dentro das casas ou dos barracos, mesmo que o marido seja o pai dos seus filhos. Minha vida foi apagada. Eu estou, aos poucos, tentando retomar minha identidade, a voltar a lembrar do que eu gostava antes, para voltar a ter uma identidade nova e continuar a vida. E quando a gente acha que não tem mais força para lutar, a gente sempre encontra mais um pouquinho. Eu digo a todas as mulheres, para você arrumar um companheiro, não vá por boniteza, não vá por dinheiro não. Veja quem é ele primeiro, para botar dentro de casa, para não acontecer o que aconteceu com Isabelle. Força para recomeçar e também denunciar, o que é muito importante. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver que a Polícia Federal fez buscas em endereços de 2 deputados federais. Boa tarde, Kovalik. Olá, uma boa sexta-feira para você. Daqui a pouco a gente mostra no Jornal Hoje. A polícia encontrou maços de dinheiro vivo numa operação contra 2 deputados federais. Foram cerca de R$400 mil num endereço do deputado Sóstenes Cavalcante. Ele e o deputado Carlos Jordi, os 2 do PL do Rio de Janeiro, são alvos de uma operação que apura suspeitas de uso de contratos falsos com locadoras de veículos para desviar verba parlamentar.
A Polícia Militar do Rio afastou um policial das ruas por agressão. O militar foi gravado dando uma coronhada numa idosa num bar na cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo a neta da senhora, ela questionou o PM durante uma abordagem e acabou sendo agredida. E há poucos dias do Natal, o JH mostra uma tradição em Fortaleza. O espetáculo Natal de Luz já acontece há 29 anos. Durante as noites de dezembro, o coral é formado por mais de 100 crianças e adolescentes atendidos por um projeto social e elas encantam a plateia com músicas natalinas. Espero você no Jornal Hoje. Até lá! E tem mais solidariedade no NE1, no bairro de Paratiba, em Paulista. Um grupo se organiza para uma festa cheia de carinho, ajuda ao próximo. É para as pessoas que são atendidas pelo Instituto Maria Joana. Quem conta mais para a gente é Natália Dielu. A mesa já está bonita por aí, hein, Natália? Tá, Maristela, chegaram doações, mas pode chegar mais. A festa de Natal aqui do Instituto Maria Joana vai acontecer no dia 22, um instituto que existe desde 2021 e que acolhe 150 famílias aqui do bairro de Paratiba e alguns bairros próximos em Paulista. Então a gente vê aqui os presentinhos bem embaladinhos, bem lindos, porque as crianças que são atendidas pelo projeto tiveram as cartinhas adotadas, né, pelas pessoas. Então cada um escolheu uma cartinha e trouxe o presente. Me disseram que pelo menos os presentes das cartinhas estão garantidos, né, Valdir? Mas ainda pode vir mais doação. Valdir Júnior é presidente do Instituto. O que é que vocês estão recebendo de doação? Como é que vai ser essa festa? Boa tarde. Então, a gente tende a achar que vai ser incrível, né? Porque é mais um ano para celebrar a solidariedade, levar alegria, levar oportunidade, garantir, né, o sorriso no rosto de tantas crianças e famílias que hoje a gente tem essa grande responsabilidade de dar assistência. Quais são as atividades que vocês oferecem aqui? Então, o Instituto ele funciona de segunda a sexta-feira. Nós temos atividades na área de empreendedorismo, oficinas de crochê, tenderife, biscuit, vagonite. Nós temos a área de cultura com aulas de dança, aulas de teatro, área de saúde com psicologia, nutrição. Então, assim, é uma infinidade de atendimentos, inclusive a parte educacional com o EJA, né, que também acontece aqui no Instituto. Valdir é neto de Dona Maria Joana, porque o Instituto tem esse nome por causa dela. Ela viveu muitos anos aqui nesse quintal, né? Quantos anos a senhora morou aqui, Dona Maria Joana? 35 anos. E como é que é ver hoje tanta gente sendo ajudada? Fico feliz com isso aí. E agradeço a todos. Boa, muito bem. Parabéns para vocês. Ele falou do trabalho que é feito por voluntários, então todo mundo que está aqui é voluntário, cada um contribui um pouquinho. A senhora dá aula de quê, por exemplo? Crochê. A senhora? Eu sou voluntária, mas eu ajudo, com a menina quando precisa, aí eu ajudo. Todo mundo aqui faz um pouquinho, né? Todo mundo um pouquinho, ajudando, dá tudo certo. A senhora dá aula de quê? Crochê e pintura. Muito bom. A senhora também dá aula de Tenerife, que é uma técnica bem legal, né? Tenerife, fica muito lindo o trabalho, viu? Saídas de praia, tudo. Então, assim, para a gente mostrar o quanto esse trabalho, né, é valioso e que muda, impacta a vida de tanta gente. Então, dia 22 vai acontecer a festa aqui. Ainda dá para doar, dá para ter mais informações aonde, Valdir? Então, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 819-9837-2310, como também pelo nosso Instagram, que é o @ONG-Maria-Joana. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada por falar com a gente, Maristela. Trabalho muito bonito e, como você disse, né, Natália, cabe mais. A gente segue agora com as dicas de programação para o seu fim de semana, é o nosso Sextou do NE1. Queridos, aqui quem fala é o cantor Vaguinho da banda Expresso a Passado, passando para convidar todos vocês para sexta-feira agora vir curtir o Natal do Clube das Pais. Você é nosso convidado. Sexta-feira agora, dia 19, estaremos na Arena do Costa Dourada, às 19 horas. Então você é o convidado do Casal Show. Isso, vamos tocar muita música bacana. Aqui é o DJ Boys. Nesta sexta-feira, a partir das 19h30, estarei no Pitaco Comedoria, lá no Poço da Panela, fazendo uma seleção de vinil. Ângelo Madureira aqui falando para convidar todo mundo para o dia 19 de dezembro,
no Teatro Hermílio Borba Filho, às 20 horas, o meu espetáculo solo, Delírio. Olá, meus amores, olá, nação bregueira. Lembrando que nesta sexta-feira, dia 19, estarei de volta ao 100% Brasil, Natal do 100%. Juntamente com Banda Labaredas e Punk Brega. Vai ser uma noite super especial, meus amores. Portanto, todo mundo lá com a gente, valeu? Vai ter um pagodezinho lá no Loop Beach, dia 20, a partir das 9 horas. Um rodízio de caipirinha e muita feijoada para todo mundo. E muito samba com a Banda São Jorge. Dito Show, somos nós. João Paulo, Jorge Simas, Marcos César. Nesse dia 20, aqui no Café Pra Moer, estaremos fazendo o último show do ano com um convidado muito especial, o soprista Dirceu Leite. Léo Foguete vai tocar aí, ó, no Sambinha Chacon. Preste atenção que nós estamos em Recife, estamos em Pernambuco, estamos em casa. Então, ó, dia 20, você não perde por esperar. 20 de dezembro, sábado agora, a partir das 18 horas, aqui no Museu do Cais do Sertão, a abertura da minha exposição Nós Ousamos Sonhar. Uma exposição fotográfica que conta a história de crianças e adolescentes lá da favela do Canal, no Arruda. Sábado agora, dia 20, a partir das 20 horas, tá? A gente vai estar fazendo o show completo juntinho com vocês lá no Nexus Bar. Então não perde não, fica lá na Boa Vista. Aqui quem vos fala é Léo Lima, passando aqui para fazer um convite esse domingo, dia 21 de dezembro, às 13 horas, no Shopping Costa Dourada. Muita música ao vivo, MPB, um shotzinho, pop rock, para que você possa curtir conosco muita música boa. Estou passando por aqui para convidar todos vocês para no próximo dia 21, domingo, estarmos juntos no Calçada Cultural Ano 3, lá na Avenida Rio Branco 66. Então se programa, não perde, um projeto massa, super astral. Eu, Flávio Andrade, estarei fazendo um showzão de comédia nesse domingo, dia 21 de dezembro, em prol do Natal da comunidade de Maranguape 1, que é o bairro onde eu fui criado. Estarei levando esse show de presentes para a comunidade em praça pública, lá no Parque Emílio Russell. Cantor PH aqui, passando para avisar que eu sou presença confirmada no pré-réveillon do Bar do Orlando, lá na Joana Bezerra. Dia 21, domingão. Cola lá que a gente vai cantar muito pagode, tá? O NE1 segue com notícias policiais sobre um golpe aplicado em turistas durante a COP30, que aconteceu em Belém do Pará no mês passado. Joabe Alves está de volta. O que a polícia descobriu, hein, Joabe? Oi, Maristela, estou aqui de volta. A polícia descobriu que esse grupo criminoso, atuava aí oferecendo falsas hospedagens. Para você ter ideia, mais de 500 milhões de reais devem ter sido movimentados por esse grupo. Aqui ao meu lado, o delegado Guilherme Gonçalves, seja muito bem-vindo aqui ao NE1. Como é que a polícia chegou nesse grupo? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Nós chegamos durante a COP, durante a Conferência do Clima, que ocorreu em Belém agora em novembro, e nós recebemos uma ministra do governo alemão que havia identificado que o local que ela havia reservado não estava disponível. O apartamento estava ocupado e ela se deslocou até a delegacia. Ao fazer o registro da ocorrência, nós vimos o beneficiário dos valores. Nós identificamos, em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco, foi a primeira fase da operação, que se tratava de uma pessoa que estava integrando o golpe. Fizemos a prisão em flagrante, a Polícia Civil de Pernambuco fez a prisão em flagrante e a partir daí diligenciamos e identificamos que se tratava de uma associação criminosa com 5 membros, e os 5 membros foram identificados. 2 italianos são os líderes dessa organização, que atua não só durante a COP, mas atua em eventos em todo o país e oferecendo anúncios falsos e se beneficiando financeiramente de pessoas de boa fé que estão participando de eventos não só no nosso país, mas internacionalmente. Delegado, além dessa ministra da Alemanha, teve outras vítimas também de outros países? Tivemos o secretário executivo do governo de Bangladesh, tivemos também uma integrante da delegação da República da Itália e também uma integrante da delegação chinesa. Só para a gente confirmar qual o valor que foi movimentado por esse grupo criminoso. O que nós estimamos, houve um valor alto houve um pequeno aumento no valor das hospedagens durante a COP e houve também uma sobrenotificação. Muitas autoridades não dispunham da possibilidade de se deslocar até a delegacia. Está se estimando em 500 mil euros o prejuízo aí às vítimas.
Valor bem alto, né? Guilherme, muito obrigado aqui pela participação, ele que é delegado do Pará. Maristela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Joab, pelas informações. A seguir, é época de uva passa, ela está em quase tudo. Tem quem ama, outras pessoas não querem nem ver. O NA1 fala sobre as propriedades da fruta desidratada. É depois do intervalo, até já, agora 12h46. NA1 de volta e olha, tem quem goste dela o ano todo. Tem quem ache que ela combina só com o Natal. E tem quem não suporte em nenhuma época do ano. Não tem jeito. Você já sabe do que eu estou falando, né? É dezembro começar e os memes com a polêmica da uva passa na ceia de Natal tomam conta da internet. A gente separou alguns memes que estão aí circulando pelas redes sociais. Olha só, Natal chegando, eu vou fazer um pedido adiantado. Não encha as coisas de uva passa. Olha só a expressão do cachorro ali. Quando me falam sobre uva passa no fim do ano. Taca uva passa em tudo. Chegou o mês da uva passa. Tem uva passa no arroz, em tudo quanto é canto. Vai ter uva passa sim. E se reclamar, mando botar até no espumante. E olha só as fotos. Aqui todos os memes que estão circulando. Olha, o NA1 vai entrar nessa polêmica, viu? Bruno Fontes e Nido Machado mostram pra gente o que é novidade com uva passa na ceia deste ano. Um banquete quase todo com uva passa. Bolo inglês, pasta de berinjela, salpicão, arroz e até um bolotone. Uma mistura de bolo com essência de panetone. É novidade no cardápio desta padaria, no bairro da Tamarineira, no Recife. É um carro-chefe complicado, né? Porque existem os amantes da uva passa e os que gostam. Então, a gente tenta adaptar pelos pedidos, né? Então, essa versatilidade é muito legal quando você domina fazer os produtos, né? E o bolotone? O bolotone é a novidade desse ano, né? Nós pegamos, né, o bolotone como um modelo para adaptar para o ano todo um gosto de uma coisa que é sempre saborosa. A uva passa recebe um processo de desidratação e por isso concentra mais calorias. Em 100 gramas são aproximadamente 300 calorias, o dobro de uma lata de refrigerante. Por acontecer esse processo de desidratação do fruto, a gente acaba concentrando mais os nutrientes que ali estão presentes. Perde-se alguns nutrientes, mas você acaba concentrando mais, por exemplo, a frutose e a glicose. Então, se a gente for comparar caloricamente uma uva tradicional com uma uva passa, a uva passa ela é muito mais concentrada, tem muito mais caloria, né? Então, para o pessoal que faz uma dieta restrita em caloria, por exemplo, tem que ter um pouco de cuidado em relação às quantidades que vai consumir. Mas isso não quer dizer que a fruta deve ser cortada da alimentação. O que a gente tem que tomar cuidado são com as combinações que a gente pode fazer. Por exemplo, quer comer o arrozinho ali com a uva passa, tenta colocar alguma proteína junto, né? Um queijo ou um franguinho desfiado, porque aí a gente já começa a melhorar a velocidade de absorção desse carboidrato. Principalmente para o pessoal que tem um diabetes tipo 2, por exemplo, que tem um pouco de, uma restriçãozinha ali. Então, associar esses alimentos vai fazer com que essa glicose chegue de maneira mais tranquila na corrente sanguínea. Isso é bom para o nosso metabolismo, para a nossa fisiologia. Aqui na padaria, uma das apostas é a pasta de berinjela com uva passa. Uma combinação que agrada e tem boa aceitação entre os clientes. A uva passa é que dá o tom agridoce, né? Para um prato salgado. Então, a uva passa entra para dar essa pegada do agridoce, né? E ela, junto com uma bolachinha de gergelim bem fininha, ela levanta, dá crocância. Cai muito bem, dá para harmonizar muito bem. Então, o pessoal que gosta de tomar um vinhozinho ali, é uma combinação que traz um agridoce ali, né? Uma combinação da berinjela com a uva passa. Então, existem infinidade de possibilidades para combinar esse alimento. Então, cabe muito bem. A psicóloga Laura conta que não sente peso na consciência ao levar alimentos com uva passa para casa. Ela diz que consome a fruta ao longo de todo o ano. Consumo tanto no Natal e durante o ano, como um lanche, como um petisco, um aperitivo. Eu gosto. Se depender de você, não vai ter polêmica na sua casa, não? Não, de mim com certeza não. Então, nada de polêmica com a uva passa. Pode comer,
sempre com moderação. Aproveite o momento, né? Essas comidas são específicas desse momento. Então, assim, para a pessoa que faz exercício físico, que tem um bom planejamento nutricional ao longo do ano, tem que se permitir, né? Não existe nenhum alimento que é proibido, né? Todo alimento ele pode ser consumido. Obviamente que vão existir algumas considerações aqui, mas de maneira geral as pessoas podem aproveitar a mesa. E para queimar as calorias da ceia, com ou sem uva passa, o futebol amador é um esporte comum. E para muita gente, o jogo com os amigos, essa diversão toda, é uma atividade física. Por isso, é preciso ficar alerta para garantir saúde, jogando de forma segura, prazerosa. Bruno Fontes está com um time de craques e também com um especialista que vai dar algumas dicas importantes. Quais são os cuidados, hein, Bruno, para evitar o DM, hein, o departamento médico? Do médico. Mário, eu estava rindo porque eu estava falando da reportagem da uva passa e aí eles ficaram sabendo que ela é legal para quem faz esportes. Até o Paulo Rossi, que é o especialista, ele é professor de educação física, é fisiologista e trabalha exatamente com a clínica que faz a recuperação de muitos atletas, muitos jogadores do Santa Cruz e também de outros times daqui. Exatamente esses que vão para o DM ou que estão sendo avaliados, precisa de um treino a mais. Daqui a pouco eu falo com ele, mas o outro time é um time de amadores, vamos dizer assim, profissionais. Vou apresentar seu nome e sua posição no campo aqui quando joga em Santa Amaro. É Milton Carlos, né? Minha posição é de zagueiro. Bate bem, joga bem? Rapaz, a pessoa diz que eu jogo bem, né? Agora a pancada aí eu gosto de bater um pouquinho. E você? É Marconi. Marconi é o quê? Marconi Manuel, jogo na lateral direita. É bom esse bicho? Mas ele faz a posiçãozinha dele, a posição dele faz direitinho, viu? Joga direitinho. E você, meu amigo? Eu sou Edmilson, eu faço parte da gestão do campo, estou sempre acompanhando esse time aí. Você só fica tirando onda, vendo os meninos jogando, eu gosto né? disso, eu gosto disso. Fiquem aqui que eu quero saber se estão fazendo a preparação. Gente, do Atlético SA, eles jogam aqui em Santa Amaro, eu estou aqui na UPE, jogam também no campo do 11, aqui atrás, e jogam muito, viu? Estou brincando assim, mas inclusive alguns ex-atletas profissionais também marcam jogos com eles. Paulo, eu vi você conversando aqui com essa turma. O que os atletas, assim, esses peladeiros de fim de semana, quais os riscos que eles podem correr? Qual seria essa dica, assim, gente que está começando agora, ou então que acha que não tem nenhum problema, mas pode estar comprometendo a saúde? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. É importante sempre checar, avaliar, né? A gente costuma dizer assim, os atletas, às vezes, os atletas amadores, eles estão fisicamente bem, mas clinicamente eles precisam ser avaliados. Ou, muitas vezes, clinicamente eles estão aptos, mas fisicamente, não está com resistência, não está com força. Como é que faz isso? Avaliando. A gente tem que avaliar para checar isso. Paulo, o que um atleta, antes de um jogo e também na véspera de um jogo, independentemente de ser profissional ou não, maratonista, corredor, ou então, principalmente agora que nós estamos falando com esses peladeiros, como é que eles devem, então, se comportar antes do jogo, antes de entrar, então, aqui nesse campo? Um aquecimento é importante, um aquecimento, um alongamento antes da prática em si. Cuidar da hidratação, né? Importantíssimo. Nos dias anteriores, cuidar da alimentação. Então, assim, é muito importante. A gente está agora num campo que está meio-dia. Às vezes eles jogam nesses horários. Vir desidratado é muito, muito perigoso, né? Então, cuidar da hidratação é muito importante. Ele pode ter um problema jogando bola, né? Assim, desidratado. Né? Um problema sério jogando bola, né? Nesse sol, principalmente, sem estar hidratado, é muito perigoso. Deixa eu perguntar a ele, Milton, já aconteceu assim de vocês exagerarem no dia anterior, na noite, tomarem uma cervejinha assim e estão jogando de novo, no dia seguinte vem jogar sem se preparar? Bebida assim eu dei uma parada faz tempo, né, para jogar. Mas a noite de sono eu sempre passo muita noite de sono para vir pro jogo. Para vir pro jogo. É assim, agora a bebida faz muito tempo que eu dei uma parada porque eu preferi o futebol, né? Aí já que eu passo muita noite de sono, aí eu preferi o futebol. Então a bebida eu evitei. Marconi, o que foi que aconteceu com você? Você estava me contando aí. Não, sobre a resenha da turma, né? Não, eu tô dizendo alguém que já passou mal, se alimentou. Eu já cheguei a passar mal também. Tomei uma cervejinha um dia antes, fui jogar no outro dia. Quando os meninos foram ver, eu já tava passando mal lá, desidratado, né? Não pode, né? Não pode, tem que se cuidar.
Paulo, sobre isso, você também estava assim, alertando sobre esse risco, né? Por exemplo, o problema também cardiológicos. Tem que fazer esse exame assim, não, eu fiz o exame há 1 ano, 2 anos, tem que sempre fazer. Tem que estar com a periodicidade desses exames pronto. Depende da sua atividade do exercício físico, mas uma regularidade desses exames é importante. Passar pelo médico, passar por uma avaliação musculoesquelética, né? Tem muitas lesões que acontecem nesse esporte amador, qualquer tipo de esporte, a gente precisa estar avaliando para saber a gravidade e os problemas que podem vir a acontecer futuramente. Qual é a lesão que acontece, para a gente finalizar, sempre assim com alguns jogadores? Que eles se preocupam, quer dizer, não tem essa preocupação e se machucam. As musculares, adutor, as lesões de adutor, panturrilha, posterior de coxa. E a lesão mais temida é o ligamento cruzado anterior, né? Que acontece também com jogadores amadores. E a pessoa tem que passar 9 meses sem jogar, né? E tira o que faz a pessoa feliz, né? Então, assim, mas as lesões musculoesqueléticas são mais frequentes. Agradeço demais a Paulo, esse excelente profissional, e a vocês, os peladeiros, recebendo aqui várias ligações. São os contratos para jogar. Obrigado, gente. Pessoal, todo mundo tem que fazer um aquecimento, um bom alongamento e, claro, procurar esses profissionais. Se vão jogar pelada ou não. Eu volto com você, Maristela. Bora prevenir e cuidar da saúde, né, Bruno? E o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.